Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Landerson Rodrigues e sejam todos bem-vindos a mais um Booklogia. E hoje estamos começando um quadro novo, diferente das resenhas e indicações de séries e filmes que eu trago aqui. Normalmente eu estarei trazendo a partir de hoje um vídeo por semana com temas relevantes à escrita para ajudar os novos autores que pretendem se lançar no mercado de trabalho. Então vamos discutir bastante coisas relacionadas ao lançamento, diagramação, capa, revisão ortográfica, eventos literários, temas relacionados à escrita que podem ajudar e muito os novos autores que pretendem se lançar no mercado literário. Para quem não sabe, eu sou escritor e tenho um livro publicado pela editora Pendragon intitulado de O Monstro Atrás da Porta, que foi o lançamento do ano de 2018. A ideia para esse quadro surgiu da necessidade que eu vi em responder as muitas dúvidas que pessoas que pretendem se lançar no mercado literário têm com relação ao lançamento e como escrever um livro e como publicar e como funciona esse universo de publicação literária. Então aqui nós vamos falar, vai ter um espaço sobre gêneros literários, publicação independente, publicação tradicional, publicação paga, valores, registros de obras e editoras e muito mais. Então se você gosta desse conteúdo, já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar em mais pessoas. E caso queira, me segue lá no Instagram em @Landerson. Tudo começa pelo começo, né? Redundante, mas real. O primeiro ponto a se pensar quando se vai escrever um livro é a ideia. É a partir da ideia que nós continuamos a escrever a história. Muito provavelmente, se você já escreveu um livro, ou se você pretende escrever um livro, ou tem alguma ideia, como eu falei anteriormente, você vai lembrar do momento em que pensou nessa ideia e disse, isso daria um bom livro. Pronto, esse é o nosso ponto de partida. O começo de um livro e a fórmula para se escrever um livro não existe. Cada autor segue uma fórmula que mais se enquadra ao seu perfil. Alguns escrevem tudo num papel e depois junta tudo. Alguns começam da ideia principal e depois vai desenvolvendo. Alguns outros dividem em capítulos cada coisa e vai juntando tudo depois. Alguns outros começam da ideia central e dali começam o início até chegar nessa ideia e continuar a história. Ou seja, você precisa descobrir qual é a sua fórmula de início de escrita e qual o rumo que você vai tomar a partir daí. E você só vai descobrir isso escrevendo. Meu exemplo pessoal, eu não consigo escrever aleatoriamente nem por capítulos separados. Comigo funciona tudo na mente, eu guardo toda a ideia na mente e ela só é passada para o papel quando chega na hora daquela história, na hora daquele momento do livro. Por exemplo, o meu primeiro livro, O Monstro Atrás da Porta, que eu mostrei anteriormente, eu tive a ideia dele no Natal... eu tive a ideia dele no Carnaval de 2015. E essa ideia que veio dele foi apenas o final. O final do livro foi a ideia lá do início que eu disse, isso daria um bom livro, como eu disse a vocês. Então, a partir daí, o que eu fiz? No meu caso, no meu jeito de escrever, eu guardei aquele final na minha mente e fui criando toda uma história até chegar nesse final. Isso durou 2 anos e 8 meses. A ideia surgiu em 2015 e eu só vim escrevê-la, passá-la para o papel em novembro de 2017. Lembrando, isso é o meu caso, a forma como eu escrevo pode ser diferente da sua e você precisa descobrir qual é a sua fórmula. As formas de começar um livro variam desde um simples diálogo, no meio de uma conversa, uma briga ou uma fala coerente relacionada àquele contexto da história. Não precisa ser desde o início do diálogo, por exemplo, bom dia, tudo bem, tudo. Não. O leitor ele pode ser inserido na metade daquele diálogo que tem a ver com a história e aí vai sendo respondido algumas perguntas para inserir o leitor naquela conversa e começar aí o livro, por exemplo. Então o leitor vai descobrir através daquele diálogo o que eles estão conversando, por que eles estão conversando, o que tem a ver aquele diálogo, do que se trata aquele diálogo. O livro também ele pode começar descritivo, descrevendo algum cenário, algum bairro, alguma cidade, algum canto aleatoriamente, lembrando que não pode cansar o leitor. A descrição excessiva, ela faz com que a leitura fique travada e cansativa. Lembre-se, o ponto principal do início é fazer com que o leitor continue para o capítulo 2, o capítulo 3, o capítulo 4 e assim ir indo. E não cansar desde o primeiro capítulo, entendeu? Então tem que ser algo fluido, algo que faça com que os leitores queiram continuar a história. Um outro exemplo de começar um livro é a autonarração, quando o personagem ele começa a se auto-apresentar, como por exemplo o clássico Moby Dick, e mais no contemporâneo, seria por exemplo o livro Garota Exemplar. Dica: leia, leia, leia e releia. Sim, a melhor maneira de você
improvisar, né, de você melhorar a sua escrita, é sempre lendo autores e obras que pareçam com a que você está escrevendo, porque você aí vai entender como é que esses autores eles dialogam com o público e como eles têm as diversas ferramentas disponíveis para fazer com que os leitores gostem daquela história. Então, leia. Por fim, quando estiver escrevendo, não tenha pressa de terminar a sua história. A pressa é inimiga da perfeição na literatura. Quando eu digo isso, eu falo em relação a querer fazer com que as coisas acabem logo, e isso pode atrapalhar o desenvolvimento da sua história. Então pesquise, informe-se, estude, entreviste, faça o que for necessário para construir bem tanto a narrativa, o enredo, os personagens e tudo que está relacionado com o universo que você está criando. Afinal, existem milhões de escritores e de histórias que estão nascendo a cada dia. A sua é apenas mais uma em 1 milhão e ela precisa ser diferenciada se quiser se destacar no mercado editorial. Bem pessoal, as dicas de hoje terminam por aqui. Esse quadro continua na próxima semana e a gente continua essa conversa nos comentários, onde você me diz aí como começou a sua história, como começou a sua ideia, pra gente bater aquele papo. Eu vou amar ouvir as mais diversas e variadas formas que começaram as histórias de vocês, beleza? Então é isso pessoal, até a próxima, tchau!